deixar para vocês um versículo que está no meu coração desde a semana toda. Eu estou estudando não, estou lendo o livro de Jó, e eu não vou pregar sobre Jó nesta noite, porque nós já ouvimos palavra. E engraçado que quando eu chamei o Leonardo para louvar, eu estava com esse louvor manancial no meu coração. Eu disse, eu vou chamar o Ministério de Louvor para louvar no final o manancial. Esse louvor está desde terça-feira falando muito forte em nossos corações. O culto de terça tem sido bênção, o culto de sexta tem sido bênção. Jó capítulo 14, versículo 7, é muito conhecido de todos, e que diz assim, Jó capítulo 14, versículo 7. Se eu pedir para os irmãos colocar aí alguns versículos, vocês colocam, para nós estarmos. O que está acontecendo? Deixa eu pegar aqui no meu tablet. Jó 14. Todo mundo conhece essa mensagem. Todo mundo conhece esse texto. Versículo 7, que diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Porém, morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está ele? Fica atento aí, Du, que talvez eu peço para você. Todos conhecem, se eu perguntar, como na terça, sobre a vida de Jó, quem é Jó, todo mundo vai lembrar de alguém que foi paciente, de alguém que não blasfemou contra Deus, de alguém que foi temente a Deus até nos últimos momentos da sua vida, de alguém que recebeu visita dos seus amigos, e mais ou menos do capítulo 1 ao capítulo 38, Jó só desabafava, e também ouvia seus amigos tentando encontrar em Jó um erro, um defeito, alguma coisa que podia acusá-lo. Hoje não é diferente. Hoje, quando alguém passa por muito problema, se não for, lógico, porque está andando errado diante do Senhor, mas está firme na igreja, pode haver esse comentário: será que a irmã não está em pecado, o irmão não está fazendo alguma coisa errada? Não é verdade? Principalmente quando a gente passa por provações. Então, os amigos de Jó, eles queriam encontrar em Jó alguma coisa que eles pudessem dizer: é por isso, né? É por isso que você está passando. No capítulo 1, versículo 2 e o 3, né? Ali fala das coisas que Jó tinha, né? No capítulo 1, no versículo 2 e 3, aqui fala, vamos falar desde o primeiro. E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, repete comigo, íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E Jó tinha 7 filhas
Ou melhor, Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E além disso, ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. E era também muitíssimos servos ao seu serviço. De maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Põe lá no capítulo 2, versículo 2 e 3. E então Jó, o próprio Deus dava testemunho dele. Você já pensou, o próprio Deus dá testemunho de você? O próprio Deus chegar diante do acusador, porque o diabo, ele é só um título, mas ele é acusador, ele é o adversário, não é verdade? Ele é o inimigo de Deus. E a Bíblia diz que subiram os anjos, os filhos de Deus, para ter com Deus, o diabo também foi junto. Acredito eu que a intenção do inimigo era acusar Jó. A intenção do inimigo, deixa eu ver se Deus vai falar alguma coisa de Jó, porque quando ele fala que ele havia rodeado, estava rodeando a terra e observando, está no capítulo 2, né? Olha lá, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Ele respondeu ao Senhor, disse, de rodear a terra e passear por ela. Qual foi a pergunta de Deus no versículo 3? E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Olha só, lendo esse texto, Deus diz para Satanás, você tem observado Jó? Porque na verdade ele sabia que Satanás observava Jó. E Satanás já estava fazendo o quê? Instigando Deus contra Jó. E Deus fez questão de perguntar para Satanás, você tem, não é visto não, você tem observado. O que é observar? É ficar de olho, atento. É ver o dia a dia da pessoa. É ver como ele dorme, como ele deita, como ele anda, como ele trabalha. As coisas que ele faz. Se você for lá para o versículo, capítulo 29, que eu não precisa colocar. Você vai ler o capítulo 29, o capítulo 30, o 31. Jó, quando ele começou a se abrir, a se derramar diante de Deus, ele fez ali uma lista de coisas que ele não fazia. Ele era íntegro em todas as áreas de sua vida. Ele era um bom patrão, ele era um bom esposo, ele era um bom pai. Os filhos se reuniam no banquete para festejar. O que Jó fazia? Orava e consagrava a Deus em prol dos seus filhos. E ele começou a perguntar a Deus, em que eu defraudei alguém? Qual a mulher que passou por mim e eu olhei para ela? Qual empregado eu nunca estendi as mãos? Qual faminto que eu nunca dei comida? E ali tem uma lista de coisas que ele dizia que fazia. Mas mesmo assim, Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó. Vocês estão entendendo o mistério? Nós somos falhos, e muitos falhos. Muitas das vezes, nós erramos em muitas coisas, não vigiamos. Mas Deus falou para Satanás, e Satanás, se não fosse verdade, Satanás ia acusar Deus, dizendo, não, ele não é isso não. Você está dizendo que ele é íntegro? Que ele é fiel, que ele é temente a ti? Não é não, eu conheço ele lá na terra.
Eu tenho observado ele. Mas Deus diz para Satanás: mesmo ele sendo tudo isso, você ainda me extingue, você ainda fica em cima de mim. Para quê? Para consumi-lo sem causa. Porque se tem uma coisa que o inimigo, eu não costumo pregar aqui, falar de Satanás, essas coisas, mas hoje eu sinto falar isso para vocês. Se tem uma coisa que o diabo quer, é ver a tua derrota. Se tem uma coisa que ele gosta, é de saber que você murmura, que você está cheio de problema e você não quer saber de Deus. Se tem uma coisa que ele gosta, é saber que você, por pouca coisa, você desiste de servir o Senhor Jesus. E quando chega no capítulo 14, Jó estava desesperançoso, porque ele amaldiçoou até o dia que ele nasceu, porque ele estava muito triste, porque ele estava sem entender, por que Deus permitiu tudo isso comigo? E muitas vezes, eu e você, nós não questionamos, por que Deus fez isso, aquilo, por que Deus permite isso comigo? E Jó não entendia por quê? Porque a vida toda dele, ele tentou ser fiel em todas as áreas da sua vida. Integridade é uma pessoa que pode andar com a cabeça erguida, porque todos podem apontar e dizer: ali vai um servo de Deus. Então ele dava bom testemunho em todas as áreas para os seus empregados, porque ele tinha muito. Ele dava bom testemunho para os seus filhos, para sua esposa, e também para os seus amigos. Só que os amigos tentaram acusar Jó de alguma coisa, mas ele não encontrou nenhuma acusação. Aí quando chega no capítulo 14, versículo 7, coloca de novo para mim. Jó estava tão triste, tão amargurado. Só que em nenhum momento a Bíblia diz que ele blasfemou contra Deus. Muitas das vezes ele perguntou por quê, ele não entendia. Muitas das vezes ele questionou por causa da sua fidelidade, por que estava acontecendo isso com ele. E no capítulo 14 ele diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Deixa aí, depois você muda. O que Jó estava dizendo? Olha, se cortarem uma árvore e não arrancar a raiz dela, mas se cortar, ela pode brotar. Ao cheiro das águas, quer dizer, quando começa a sentir o cheiro das águas, a água não cheira, mas a terra cheira. A água cortada, mas ainda tem raiz. E muitas das vezes raízes de árvore, ela cresce para baixo, porque ela vai crescendo até encontrar o quê? Água. Então ele estava dizendo: olha, pode-se cortar uma árvore, mas ao cheiro das águas ela brotará. E ele estava querendo dizer: mas para mim não há mais esperança. Porque quando Satanás disse para ele: deixa eu tocar em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti. Deus diz: vai e toca em tudo que ele tem, só não toca na sua alma, na sua vida. Na primeira vez Deus diz: não toque no seu corpo, não é verdade? Ele não se contentou tirando tudo, matando os filhos, fazendo com que os caldeus, os outros inimigos de Jó, roubasse todos os seus animais, seus gados, seus camelos, seus jumentos. Ele não se contentou e voltou novamente para falar com Deus. E Deus disse: vai, toca tudo, toca pele por pele, osso por osso, só não toca na sua alma. Por que Deus deu essa permissão?
que Deus permitiu? Porque Ele conhecia o coração de Jó. Ele sabia que Jó não ia negar o seu nome. Quando a mulher de Jó chegou até ele e disse: por que tu ainda teme esse Deus? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Porque ele se coçava com o quê? Com caco de telha. Ele estava cheio de quê? De chagas. E a mulher não suportou ver o seu esposo, a qual tinha muita saúde, era muito rico, tinha tudo. Estava agora sentado em cima de umas cinzas, se coçando com um caco de telha. E ela disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. E a Bíblia diz que ele disse para a mulher: como louca falas tu. Será que nós estamos acostumados somente a receber as coisas boas de Deus e não o mal? Qual é o problema de muito cristão hoje? Só querem as coisas boas. Só querem receber coisas boas. E infelizmente a maioria dos evangélicos que estão pregando por aí é só coisas boas. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus não disse: vem a mim e vocês vão viver um mar de rosa. Não, ele disse: vocês vão ter aflição. Vocês vão sofrer perseguição. Vocês vão ter lutas e provações. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E com certeza vocês vão vencer também. Então nós estamos vivendo em dias difíceis. As lutas estão aí. Jesus não prometeu para a gente mar de rosa, mas Ele prometeu uma coisa: aquele que for até o fim será salvo. Esta é a promessa dele. Então Jó estava completamente sem esperança. E ele diz: podem cortar uma árvore, mas ela volta a viver. Mas o homem, depois que morre, volta ao pó. E não tem esperança para ele. Naquele momento, Jó estava pensando que ele ia morrer. Naquele momento ele pensava que Deus não estava com ele. Ei, presta atenção. No momento que você pensa que Deus não está te ouvindo, é o momento que Ele está bem perto de você. Está somente provando a tua fé. Porque tem momento que a gente se sente sozinho. Nunca aconteceu isso com você? Tem momento que você ora e parece que o teto da sua casa é de bronze. Parece que a oração não passa do teto. Tem momento que você clama e parece que ninguém te ouve. Tem momento que você pensa que Jesus te abandonou. Mas é neste momento que Ele está dizendo: não tema, meu filho. Não tema, minha filha, porque eu estou contigo. Eu te tomo pelas mãos e te digo: levanta. E continua andando. Nesse momento Jó pensara: vou morrer. Perdi meus filhos. Na verdade, eu acho que ele não sofreu tanto por perder os seus bens, mas ele sofreu por perder os seus filhos. Eram 10 filhos. E ele perdeu os seus filhos. E Deus poupou a mulher de Jó, porque Deus, quando mudou o cativeiro de Jó, Deus deu outros 10 filhos mais bonitos e mais formosos para Jó. E eu encerro a minha mensagem dizendo para vocês que vale a pena perseverar. Vale a pena continuar na presença do Senhor. Porque até os amigos de Jó foram abençoados com a oração de Jó. Porque há esperança para a árvore cortada. Eu não sei se você se sente uma árvore cortada. Eu não sei se tem alguém aqui que se sente perdido, não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar.
Às vezes você olha para dentro do teu lar e você não vê esperança. Talvez você tenha famílias, filhos, ou esposo ou esposa, seja, sei lá, que você possa pensar, parece que não dá jeito. Eu oro, eu clamo, e quanto mais eu peço, pior fica. E você pensa que quando Deus começou a falar com Jó, Ele veio confortando Jó? Não. Lá no capítulo 38, Deus começa a questionar Jó, perguntando para ele: onde você estava quando eu formei a terra? Perguntando para Jó: será que você é melhor do que eu, Jó? Será que o que aconteceu contigo não é permissão minha? Ei, presta atenção. Para o diabo agir, tem que ser na permissão de Deus. Se você está debaixo do esconderijo do Altíssimo, e o diabo tentar lhe tocar, ele só lhe toca se for na permissão de Deus. Por que eu disse se você estiver no esconderijo do Altíssimo? Porque quando você sai, aí você corre o risco de ser atingido pelas setas. Mas a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, e nele confiarei. Fique em pé, igreja. Deus é o seu refúgio, e não tem como correr para lado nenhum. Você tem que continuar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Só Ele é a solução para os teus problemas. Só Ele lhe conduz ao céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu não sei se tem alguém que entrou aqui com alguma dificuldade, mas eu quero convidar o Ministério de Louvor. Nós vamos encerrar com louvor. Subam, vem louvar o Senhor. E nós vamos encerrar esse culto dizendo para você: Jesus Cristo é tudo para mim, é tudo para você. Você tem essa certeza que Ele é tudo? Você tem a certeza que mesmo que você se sente uma árvore cortada ao cheio das águas, que momento especial na presença de Deus, que essa palavra tenha fortalecido a sua fé. Se foi abençoado, deixa seu like para alcançar mais vidas. Inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma mensagem. Compartilhe nos comentários como Deus falou com você ou seu pedido de oração. Queremos orar por você. Amém?